Mas então... Isso aí, meus queridos. Alguém mais gostaria de fazer alguma argumentação dos entrevistados, dos entrevistadores, perdão? Tem o gringo aí, não tem o gringo aí, né? Ô, gringo, fale. Salve a todos. Me acharam aqui, coisa boa. Salve, Pop, meu guru da capoeira, né, meu griot. Salve a todos os irmãos racionais aí que estão presentes. Quando o mestre estava falando da questão da capoeira, a questão da espiritualidade, o mestre sempre me chamou de místico, né? Que eu conheci o mestre Pop, tinha 10 anos de idade, né? Estou aí com 45 anos, nós estamos juntos aí na cultura racional e na capoeira. E eu também sempre senti muito essa questão das energias dentro da roda da capoeira e em torno da capoeira, dadas as origens da capoeira e dada a espiritualidade que acompanha ela. Até tive algumas coisas no retiro também, tipo o mestre Pop, que me revelaram muitas coisas interessantes, né? Então, eu percebi que quando a gente fala da questão do raciocínio, a questão do tempo, o espaço e as vivências, eu tenho uma forma de entender assim. Nós temos um tempo, que eu digo assim, 2 idades. Eu já falei isso outras vezes e eu estou me aprofundando nesse estudo. Nós temos a idade material, que é o tempo e espaço aqui da mecânica material, e nós temos a idade racional. Então, colocando de uma forma mais objetiva, você vê uma criança, eu já falei isso antes, com 5 anos de idade, ela chega nos 8, ela já leu a obra, ela já está com um desenvolvimento muito grande. Aí você vai ver uma pessoa com 50 anos, que começou no mesmo período que ela, a ler o Universo de Encanto, e ela não teve a mesma compreensão. Aí nós estamos vendo o quê? O lado material, e não o lado energético das indas e vindas, e das experiências, dos conhecimentos absorvidos por esse ser, que vem há 21 eternidades aqui na Terra, passando por todas as evoluções. Então, por isso eu vejo que muitos despertam antes e outros depois, mas não é pela idade física, mas sim pelas vivências e pela idade racional. Essa questão de tempo e espaço. O tempo e espaço nosso é pelo giro dos planetas, é pela decomposição da matéria. É uma ilusão, porque o tempo não existe. Existem as transformações. E essas transformações porque a gente está fora do nosso estado natural, que é o estado de energia pura, limpa e perfeita, né, no mundo racional. Então, quando a gente fala da glândula pineal, a glândula pineal que tem materializado em si um habitante do mundo racional, e ele se desperta, ele começa a passar para a gente todas essas experiências, elas começam a ser revividas, e você começa, quando perde a influência do elétrico e do magnético, através da energia racional, que se torna uma energia mediadora, sair, transcender, porque a cultura racional é atemporal, e começa a captar a energia da origem, aonde a limitação de tempo e espaço não existe. Existe sim o desenvolvimento para a pureza, você vai resgatando suas energias das 7 partes e volta para o mundo racional. Então, a nossa ciência, a nossa filosofia, né, a ciência, a arte, a filosofia e a religião, esses tripés e essas coisas, elas vêm num preparo que a natureza fez para a gente para o resgate. Mesmo o eletromagnético, ele vem preparar nós para o resgate. O elétrico e o magnético param para o desenvolvimento do raciocínio. Daí, mestre, quando o senhor fala essa questão de tempo, essa questão da glândula, tem o Dr. Sérgio Felipe, que ele fala da glândula pineal. E nos estudos dele da glândula pineal, ele chegou a algumas conclusões. Uma delas, por exemplo, foi detectado dentro da glândula pineal de algumas pessoas um mineral chamado abatita. Essa abatita é um mineral que não se sabe explicar como que foi parar na glândula pineal. Mas pessoas que têm mais abatita têm mais espiritualidade, que tem menos abatita, menos espiritualidade. Tem uma criança que foi acompanhada dos 12 aos 23 anos. E à medida que aumentava a batita dentro da glândula pineal, aumentava a mediunidade da criança. E eles começaram a perceber, com um estudo de testemunha de Jeová e tal, fazendo estudo do cérebro, que em determinados momentos que a pessoa entrava em transe, o cérebro paralisava e a única coisa que funcionava no cérebro, diminuía a batida cardíaca, diminuía tudo, pressão, a única coisa que se transformava no cérebro era a glândula pineal, que é
o habitante materializado, né? Então, eu gostaria do seu entendimento a respeito disso, mestre. Salve. Não, você já deu, é isso mesmo, o gringo, né? Eu acho que primeiro é a questão da comprovação científica, né? Então, se já experiência científica nesse sentido, né, para obtenção de resultados, a própria experiência já está respondendo. Então, acho que já algumas respostas elas são dadas, mas ainda existe muitas perguntas e muitas respostas a serem dadas em relação à funcionalidade dessa glândula, né? Mas já se avançou bastante, inclusive fotografá-la, né? Você poder fotografar o seu formato, a sua constituição, a sua estrutura, né? Mas a sua funcionalidade ainda está se estudando, né? Por isso que quando trata-se de ciência, você tem que ter conhecimento profundo de causa para falar sobre aquele assunto, e como disse lá da pergunta do irmão, eu me coloquei a não responder, até porque você tem que estudar muito mesmo, né, para você poder ter conhecimento de causa e para poder responder, né, com bastante segurança e com conhecimento, né. Porque eu posso divagar aqui filosoficamente, entendeu, Gringo? Eu posso estar te respondendo, inclusive o que você falou, eu tenho essas informações, porque eu ali, mas eu não sou um estudioso deste assunto, eu não sou um pesquisador desse assunto, entendeu? Então, para a gente poder falar de um assunto, a gente tem que ser pesquisador, a gente tem que ser estudioso realmente, para você debater esse assunto em qualquer meio, entendeu? E eu, como disse, eu não tenho esse estudo, não sou um pesquisador, não sou um estudioso, tenho informações muito subjetivas, muito fragmentadas a respeito, né? Por isso que eu não atrevo a falar. É isso. Bom, mestre, eu até perguntei, tipo, que eu sei que o senhor tem essas informações, que o senhor estuda um pouco, mas eu sou igual ao senhor. Eu não tenho um conhecimento de causa tão elevado assim para poder dar uma noção maior e mais aprofundada do assunto. Mas também uma curiosidade que a gente começa a perceber, você vê a questão da glândula pineal, nós vamos lembrar do Antigo Egito, dos Noais, nós vamos lembrar do passado longínquo, das épocas bem anteriores a nós, aonde quando você vê o olho de Ra, que é lá do Egito Antigo, quando você faz um corte, o professor Felipe, a partir desses estudos dele, né, do Sérgio Felipe, você vê o olho de Ra, quando se corta um cérebro ao meio, que corta a glândula pineal ao meio, você vê exatamente o olho de Ra, que é a glândula pineal. Também o Egito Antigo já via isso há 5, 10 mil anos atrás, né? E aí vê essa conexão da glândula pineal com o universo, né? Sobrenatural, né? E eu gosto muito de aprender sobre a glândula pineal, porque eu não tenho conhecimento de causa ainda suficiente para dar maiores explicações. Mas aí eu sempre fico lembrando do olho de Ra, eu fico lembrando dos Anunnakis, eu fico vendo o que a cultura racional fala na obra Universo Desencanto, né? E a gente vai perceber que a glândula pineal, ela na realidade não é um apêndice, que não serve para nada, como a ciência anos atrás dizia. E através de tomografias e tudo, foi se estudando, aprendendo mais o funcionamento dela material. Mas a glândula pineal é o grande maestro do cérebro, né? É o que tanto no espiritismo vem se falando, e na própria ciência já está se afirmando isso, né, Gringo? Já se falava nisso, então não é um assunto que a gente deve ignorar, né? Eu acho que você tem que ter interesse e estudar realmente, e pesquisar realmente, para você ter um domínio sobre esse tema, né? Eu, na cultura racional, eu me voltei mais para os temas da ontologia mesmo, entendeu? É mais do comportamento, né? Como a gente, que são estudos dentro da cultura racional bastante elevada, né? Eu acho que o tempo todo o racional superior ele está nos falando de que somos, quem somos, que somos, como agimos, como pensamos, quais nossos procedimentos, como são as nossas atitudes enquanto humanos,
Então, ele está tratando muito de nós mesmos. Então, esses assuntos, que também é trazido da cultura racional, que tem uma correlação, né, faz parte desse outro lado, dessa outra dimensão da cultura racional, né? Quando fala do mundo racional, como é que foi a transformação, né? Então, esses assuntos, por exemplo, eu estudo, eu leio, mas eu não tenho domínio, não, porque são assuntos transcendentais, a minha mente, às vezes, não alcança aquilo que ele está dizendo, entendeu? Então, eu não vou mentir para mim, não vou mentir para ninguém, entendeu? Como se eu soubesse sobre aquele assunto, como se eu falasse com propriedade, entendeu? Então, que do aspecto psicológico, do meu comportamento, do seu comportamento, eu posso falar, entendeu? Porque a cultura nos revela e a gente vai observando através de estudos sociológicos, psicológicos, comportamental, como a gente é enquanto humano, né? Quando ele fala que o ser humano vive de aparências, por exemplo, é hipócrita, fingido, entendeu? Ele está falando de uma realidade concreta, cara, e ele está falando abobrinha, entendeu? Embora não fale, em nenhum momento fale, entendeu? Então, eu me coloco muito mais a falar, né, desses aspectos que a cultura racional traz, né, do que esse aspecto metafísico, até porque o conceito de metafísica também tem uma complexidade, né? E quando fala em energia também, que é energia mediadora, energia racional, energia eletromagnética, talvez a energia eletromagnética que está mais próxima, a gente pode, talvez, falar um pouco sobre, né, mas ainda assim, eu acho que nos falta muito conhecimento, né? A gente tem vivência e experiência de contato com o campo energético, né, que ele revela como sendo elétrico, magnético ou a energia racional, né? Mas tem que estudar muito para a gente poder falar com propriedade, né? Falar com propriedade, né? Porque a gente não ficar falando aí, como diz, como papagaio, né, cara? Então, eu não vou falar sobre o que eu não sei dentro da cultura racional. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei sobre isso, não sei sobre aquilo, porque sou estudante, eu estou estudando, eu estou aprendendo, entendeu? Então, eu não quero chegar aqui e falar de uma coisa que eu não sei. E tem muita coisa na cultura racional que eu ainda não sei, entendeu? Não sei, não entendo, não compreendo, estou tentando desenvolver minha capacidade de compreensão, sabe? Então, há muitos fenômenos que ocorrem na cultura racional hoje, entendeu? Das relações sociais, entendeu? De divergência, de convergência, posso até explicar que isso que o pensamento divide o raciocínio único, mas há uma fenomenologia para além dessa explicação que eu não sei explicar, entendeu? E eu não vou atrever aqui a dizer porque tem grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, ele está dizendo isso, mas eu não vou entrar nos méritos, entendeu? De explicar que é isso, que é aquilo, entendeu, cara? Eu vou ter que estudar muito, entender, aí sim, eu vou falar daquilo que eu estudo. Eu falo de capoeira, eu sou mestre de capoeira, eu posso falar da capoeira, porque eu estudo há mais de 40 anos, entendeu? Você sabe disso. Agora, cultura racional, estou estudando há 44 anos, mas resumindo, talvez tem 5 anos, do tempo que eu já perdi, do tempo que eu deixei para lá, do tempo que eu não entendi o quanto é importante mesmo estudar, porque às vezes eu li mais do que estudei, então é uma série de coisas, né, gringo? Porque se tudo profundo, ele é transformador do meu comportamento, ainda estou muito aquém de ser aquilo que eu desejo ser, dentro de cultura racional e da minha vida, no meu cotidiano, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, né, cara? Eu acho que cada um tem que se rever. Eu estou falando, né, da minha experiência enquanto estudante de cultura racional, porque alguns assuntos, eles são polêmicos, alguns assuntos são complexos, né? E você tem que ter vivência, experiência, conhecimento para falar, entendeu? Então, como eu não tenho, eu fico quieto. Perfeito. A minha questão daqui da Grande Pinhal é só focar que na cultura racional, em a ópera, épica, trépica, históricos, ela vai ter sempre a menção da Grande Pinhal. Então, fazer essa ligação, que a Grande Pinhal que foi feito pelas próprias mãos do racional superior, a forma de resgate do ser humano para o seu estado natural, nesse sentido. Porque eu também não tenho sobre a Grande Pinhal. Eu
Estou que nem papagaio, entendo isso, entendo aquilo, reproduzo o que os outros falam, mas o meu entendimento intrínseco sobre aquilo, estou aprendendo. Gringo, existe aí algumas explicações da ciência, que inclusive nosso estômago, entendeu? Ele tem diversas glândulas, cara, inclusive a pineal, alguma coisa assim, não sei se eu estou falando bobagem aqui, mas na própria natureza, entendeu? Os animais também têm. Então, é um assunto complexo, gringo, não é um assunto singular, não é? E, sabe, tem que estudar muito, cara. Tem que estudar tanto do aspecto da ciência quanto do aspecto místico, entendeu? Embora o Racional Superior fale nos livros, entendeu? Eu acolho aquilo que ele está falando, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, coloco-me como alguém ainda incapaz de compreender a profundidade do que ele está falando, cara. Sabe? Concordo. É. Porque, cara, se fosse tão assim, todo mundo já estaria lá em cima, cara. Todo mundo já estaria raciocinando, voando, levitando, entendeu? Pô, cara, entendeu? Então, mas a gente ainda está se batendo com a gente mesmo, cara. A gente ainda está aí levantando e caindo, levantando para compreender a dimensão de um conhecimento cósmico. Pô, cara, se fosse tão. Pô, se fosse capoeira, tudo bem, já está imunizado, né, cara? Pô, entendeu? Então, não dá para colocar a cultura racional num lugar simplório. Ela é simples na sua linguagem, mas de uma complexidade que ainda desafia-nos enquanto animal pensante, enquanto livre pensadores. Entendeu? Porque é o comportamento que determina aquilo que eu sou, cara, não é o que eu falo. Sim. É como eu ajo, entendeu? Como ser humano, demonstre meu equilíbrio pela minha ação. Se eu estou mentindo para mim mesmo, cara, que evolução eu tenho, cara? Se eu estou mentindo para ti, se eu estou vivendo de aparência. Então, a cultura racional, ela nos ensina, cara, a gente ser justo com a gente mesmo, a ser equilibrado, e não isso não quer dizer que eu seja, entendeu? É reconhecer isso, cara. É reconhecer a nossa incapacidade e nossas limitações. Porque senão eu vou me encher de ego, cara. Verdade. Entendeu? Aí eu saio aí dizendo que eu estudo cultura racional, eu sou bambambam, eu estou acima de tudo e de todos, cara. E não é essa a realidade. Sim, não é por aí. É minha e da grande maioria, acredito eu. O senhor me fez uma placa que tem lá no Retiro Racional. O seu comportamento é um reflexo do seu conhecimento, da sua evolução. É mais ou menos isso mesmo, entendeu, Gringo? Porque o teu diagnóstico é teu, o meu é meu, de cada um é cada um, cara. Cada um sabe mais ou menos de si. Perfeito. Entendeu? E aí a gente tem que ser sincero, cara, sabe? Olha, por exemplo, cara, quando eu não estou muito bem, eu não vou divulgar. Perfeito. Quando eu estou muito bem, eu não vou divulgar, cara. Sabe? Porque eu não quero estar em contradição com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou falando. Verdade. Entendeu? Então, há muitas coisas, sabe, que eu estou falando aqui, compartilhando com vocês aí, meus irmãos, entendeu? É o meu entendimento, já que nós somos todos estudantes, cada um tem seu entendimento, né? E aí. Concordo. Então, você tem o seu entendimento, eu tenho o meu entendimento, e eu estou aí tentando compreender aquilo que está colocado, né, para nós aqui compreender. Com licença, nesse pop. Tentou, né? Renato Cassiano tinha mais algumas argumentações para ti. Tá bom. Por favor, Renato. Opa. Olá, podem me ouvir? Olá. Estou ouvindo aqui atentamente aí o debate dos estudantes. Tá, eu só queria fazer observação aí do que foi falado aí, né? Tá bom. Que agora já virou um bate-papo, né? Então, isso a questão da glândula pineal, a gente tem que entender uma coisa, né? Assim, o meu entendimento até do que eu estudei até agora, né? Que ela não é uma exclusividade do ser humano, do animal racional. Os animais superiores têm glândula pineal. Por exemplo, o boi, a vaca, o carneiro tem glândula pineal. Tá? Então, assim, a gente afirmar que a glândula pineal o raciocínio, confundir, a gente tem que separar as coisas entre glândula pineal e máquina do raciocínio, né? A máquina do raciocínio é a parte energética. Tá? A glândula pineal é aquela glândula, né, que esses animais ditos superiores têm.
Então, que tem aquela função de regular o ciclo circadiano, né? Tá? Aquela fase de 24 horas, né? Regular o sono, né? E o raciocínio, a máquina do raciocínio é uma coisa muito mais complexa do que isso, a parte invisível que a ciência não vai entender se não houver o desenvolvimento do raciocínio. Então, a gente tem que separar as coisas, né? Porque senão pode dar a entender, não dá para confundir as coisas, né? Embora até Descartes tenha dito, né, que a glândula pineal é a sede da alma, ele afirmou isso, né? Outros filósofos e também pessoal aí, os filósofos orientais, isso aí é conhecido há muito tempo, né? Pineal, o efeito que, né, a importância que tem para o conhecimento espiritual, né? Essas características que foram citadas aí da apatita, né, que é esse cristal que é encontrado dentro da glândula pineal, né, ela faz dela uma glândula assim curiosa. Isso está, né, atiça a curiosidade mesmo. Por que essa glândula está exatamente no istmo do mesencéfalo, né? Quer dizer, ela cruza aqui exatamente, se a gente pensar assim num objeto físico, digamos uma esfera, ela tem um centro ali, um centro gravitacional e um centro geométrico. Todo objeto tem. E ela está exatamente no centro geométrico da nossa cabeça. Aqui, onde está passando a visão, esses eixos aqui cruza com esse, fica bem ali. Então, isso causa realmente muita curiosidade. Por que essa glândula está lá, né? E é especial no animal racional, porque tudo é feito em torno dela. O cérebro começa a ser feito, né? Depois vai aparecer a glândula, mas é tudo feito em volta dela. A nossa cabeça, que é o nosso principal órgão, o nosso relógio, como se diz, né? No conhecimento racional. E, curiosamente, né, a gente pode até verificar que os animais que nascem, quando nascem, eles são expulsos do útero pela pata, a maioria das vezes, né? Em condições normais. Nós não. Então, nós somos a única espécie que sai pelo canal vaginal, né, sai do útero, é expulso do útero pela cabeça. Normalmente, em partos, digamos, normais. Então, isso realmente causa muitos, né, aquela curiosidade. Por isso, a glândula pineal ela está sendo estudada, agora, biologicamente, com muito mais detalhes agora, do que, claro, já foi dito aí que há tempos atrás seria uma glândula que não teria função nenhuma, apenas um apêndice que está lá no meio da cabeça, mas não, né? Então, essa conjunção desse conhecimento milenar espiritual, que dá a atribuir à glândula pineal essa importância, agora está sendo considerado pela ciência artificial também, a ciência médica, né? Que está estudando com mais detalhe, e, claro, eles vão chegar à conclusão logo mais de que a glândula pineal realmente é a glândula mais importante do corpo. É só essa consideração. Muito boa, excelente. Grande contribuição aí, né? Tá, né? Mais alguém teria alguma contribuição, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Discutir outras coisas também, né? Eu queria fazer só para contribuir, eu vou ler aqui rapidamente, que foi colocada uma pergunta aí, eu fui aqui no livro, comecei a paginar ele aqui, e daí eu comecei. Aí o que está na obra inteira está assim: não há necessidade de ir a lugar nenhum, pois, dentro dos seus lares, são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo, um conhecimento natural não é ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois arte é ciência. A arte é ciência. E cada um dentro dos próprios lares, onde estiverem, serão orientados pelo mundo racional. Então, ir a algum lugar é um marco simbólico, alguma coisa assim, mas o conhecimento ele vem direto a partir da absorção da energia racional lendo o livro Universo em Campo, né? Eu até me perdi um pouco aqui na
na leitura, mas deu para entender, que quando foi perguntado se há necessidade disso aqui. Não, onde estiver com o livro na mão, lendo e relendo, desenvolve o raciocínio. Olha, eu não vou responder porque não sei. Eu só sei que é um assunto muito complexo e não é para ser estudado assim por cima, nem porque alguém falou. Pelo seguinte, o animal racional que somos nós temos a pineal. O animal irracional, cachorro, elefante, vaca, tem glândula pineal. E muito tipo de plantas também tem glândula pineal. Então, não é um ponto que deve ser abordado no momento, que eu acho que a glândula pineal vai se manifestar, não é agora, é mais além. Então, é um ponto muito delicado, ela é uma glândula endógena, que tem várias funções dentro do próprio funcionamento humano e tem outras funções que o homem ainda desconhece. Então, qualquer coisa que se falar cai no campo da especulação. Eu não acho interessante isso. No mais, eu estou aqui me deliciando, estou gostando do programa, perguntas inteligentes, respostas mais inteligentes. Agora, se vocês quiserem uma historinha do seu Manel com relação à luta, para distrair um pouco, eu conto. Vamos lá. Vocês querem? É bom, né, Edgar? A gente que trabalha com luta, né, saber um pouquinho dessa história do mestre, né? Sempre bom ouvir. Olha, mas antes de você falar um pouco, Edgar, eu lembro-me que quando eu comecei a dar aula de capoeira aqui em Florianópolis, em 77, e comecei a estudar a cultura em 78. E eu dava aula para crianças. E o gringo que está aqui, ele era criança, ele era meu aluno lá no educandário, né? E eu comecei a divulgar para eles. E eu montei a primeira caravana de cultura racional com os alunos meus, que era criançada da capoeira, para divulgar lá no bairro. O gringo ia junto com os demais crianças lá. E naquela ocasião, eles tinham muita experiência, muita visualizações desse escopo energia. Aparecia demais, dentro da academia, fora da academia, eles viviam fazendo desenho e misturava desenho de luz ali com a capoeira lá, e um dia eu levei esse desenho tudo e entreguei na mão do mestre lá no retiro, né? Falando para ele assim que eles viam muitas luzes, aí ele falou, mas você um dia vai ver também, né? Ele falou para mim, né? E assim, eu falando negócio da capoeira, né? Porque justamente por causa da capoeira, desse trabalho com a criançada, que eu levei esse material lá da capoeira e entreguei lá na mão do mestre, né? E mais tarde que eu fiquei sabendo, através do seu Chico, que seu Chico, não sei se ele jogava capoeira, não me lembro bem, mas nós conversamos muito sobre a capoeira. Eu acho que ele jogava capoeira quando era mais jovem. Seu Chico em Ilhéus era o maior capoeirista, até o dia que seu Manel apareceu e ele se recusou a jogar com o seu Manel. Olha só, hein, que história, rapaz. Pois é, isso era de Ilhéus. Em Ilhéus, no bairro, mas você sabe... um bairro chamado Teresópolis. Pois é, assim... Todo sábado à tarde eles se reuniam lá. Pois é, você tem alguma informação? Porque, por exemplo, assim, eu como sou mestre capoeira, eu me interesso muito, né? Eu conheço os mestres do Brasil inteiro aí, do norte ao sul, enfim, né? Na Bahia, Ilhéus, por exemplo, ali Santa Amaro da Purificação, região do Recôncavo ali, conheço muitos mestres, já estive lá, mas essa história possivelmente deve ter algum registro ou alguma memória, de repente talvez não tenha memória, ou alguém que ainda tem, porque faz muitos anos, né? Não, isso foi, eu posso te dizer, deixa eu ver, 10, 11... Foi 1906, 1907. Olha só, hein, que você está falando aí, porque veja bem, Mestre Bimba, ele nasceu em 1800 e quanto, gringo? E 3? Não. Bom, não sei se o gringo está aí. O velho me falou muito sobre o Mestre Bimba, tanto então, ele né? quanto seu tio. Ora, se vê, né? Porque ele é anterior a nível. Na verdade, ele é contemporâneo a Bimba. Sim,
Sim. Ele é contemporâneo de Bimba? Eu acho Ele que me Bimba era falou. mais velho do que ele um pouquinho. Né? Não, porque Pastinha era um pouco mais velho do que o Bimba e o Bimba e Pastinha era mais velho do que o mestre. Você sabe quem inventou aquele movimento que rodava com a cabeça no Peão de chão, cabeça. com a Peão de cabeça no cabeça. chão? Foi Sim. seu Manel. Caramba, cara. E ele rodava com a cabeça no chão, com o braço aberto. E aí ele derrubava as pessoas, o oponente, com a mão. Dava uma cutelada, o cara caía. Mas você não chegou a movimentar a capoeira, você não chegou a ver o Vi. mestre. Eu cheguei a ver ele em Belfort Roxo, de vez em quando ele dava umas exibições, lá na frente da entrada pela Plínio Casado. Olha que Ele e bom. seu Chico ficavam só jogando, mas só fazendo posição. Não havia ataque nem defesa. É, né? Edgar, não quero entrar numa questão polêmica, que é aquele livro lá, Cavaleiro da Concórdia. Não quero entrar, mas ele traz alguma coisa do meia-noite, de alguns capoeiristas do Rio de Janeiro, na década de 30, por exemplo, quando o mestre era ali boêmio, e ali foi Não. Meia-noite nem capoeirista era. Meia-noite era bandido. Assim como Ele era cafetão, explorava as mulheres. Ele vivia atrás do velho, porque o velho tirou ele de uma enrascada. E o seu Manuel não era boêmio. O seu Manuel tocava nos bares para passar o chapéuzinho para arrumar um troco. Então, então ele foi mesmo do mesmo período daquele valentão lá, o gringo, você se lembra? Como é o nome dele? Lembra? Manduca da Praia. Não é Manduca da Praia, não, gringo. Não. Era o malandro da Lapa ali, entendeu? Inclusive era homossexual. Eu conheci ele, era baixinho. Eu conheci ele vendendo o livro dele na porta do fórum, quando ele saiu da cadeia. É mesmo? Né? Era o Satã. Moleque Satã. Madame Satã. Madame, você chegou a conhecer? Conheci ele já idoso, né? Ele vendendo o livrinho da vida dele na porta do fórum. Eu conheci ele ali, eu trabalhava no fórum e eu conheci ele ali. Caramba, cara, que maravilha, hein? Madame Satã. Que Era chamado de maravilha. Madame porque ele era gay. Ele é gay, exatamente. Oi, que maravilha, Edgar. Que maravilha saber dessas histórias aí, né? Eu fico muito feliz, né, de saber que o mestre era capoeirista, né? O velho lutava muito. Que... E eu mexia com ele. Uma vez eu estava na varanda não, na garagem, e na garagem tinha uma foto da academia onde ele dava aula de luta romana. Ele dava aula de luta romana. Então, estava eu e ele aí estava falando, esse aqui era fulano, esse aqui era Beltrano, esse aqui fazia isso, fazia aquilo. E eram só caras que devia ter 1,90 m por 2 de largura. Só bicho forte pra caramba. Aí estava me falando, aí me contou a história de esse aqui, a mulher dele traía ele com um amigo dele. Aí um dia, eles se encontraram na Avenida Rio Branco, ele com um amigo. Aí se cumprimentaram, só que quando apertou a mão, ele não largou mais a mão do cara e foi apertando. Aí o velho falou, ele era tão forte que o amigo dele caiu no chão, todo urinado e com os dedos da mão todos quebrados. Caramba, cara. A força do cara. Aí eu falei assim para ele, e o senhor derrubava essa turma, senhor? Eu derrubava eles todos. Aí eu disse para ele assim, é porque eu não estava lá. Mas sabe o que eu falei? Quando ele falou, mas está aqui agora, que virou, já estava no portão. Caramba. O velho era muito forte. O velho dava saltos que eu nunca imaginei como é que ele conseguia fazer aquilo. Ele dava salto de 3 metros, e dava aquele salto assim, pular para um lado para o outro. Lutava muito, era muito forte. Eu dizia para ele, o senhor era forte para caramba, ainda é.
lutava pra caramba, e não estava sozinho, quem é que ia ganhar do senhor? Aí ele me desafiava, eu estou sozinho agora, quer encarar? Não, não, não. Não, porque eu não quero lhe jogar no chão. Porra, tinha que falar e correr. Olha O que velho, maravilha, hein? o velho, esse negócio de 1903, esse livro, eu vou te contar a história desse livro, Cavaleiro da Concórdia. O velho montou um aras no Jockey Club para fazer divulgação no meio do jogo. Usou o jockey, corrida de cavalo, para fazer essa divulgação. Aí apareceu um cara aí no Retiro, lá no Retiro, para querer dar um golpe no velho. E conseguiu induzir a Jô para ele ser sócio do velho no Aras. Aí o velho tinha a seguinte mania. A pessoa chegava lá, o velho enchia a bola, mas quando ele sabia que o cara era mentiroso, ele geralmente me pegava. Vai, negar, vem cá, senta aí. E me botava sentado do lado do cara, para me ficar ouvindo, cara. E o cara se apresentou como procurador da República, etc. E tal. Aí um dia eu fui falar com o velho. Falei, meu velho, esse cara pode ser tudo, menos procurador da República. Porra, ele me deu um esporro. Mas eu já sabia que ele ia fazer isso, que o velho fazia isso. Tu falava uma coisa para ele, ele desafiava. Ele queria saber se você tinha certeza do que tu ia falar. Tu não ia lá para perto dele fofocar nem inventar mentira. Ele queria saber se tu estava falando a verdade. Ele me deu uma bronca, chamou a Ju. Olha aí o que o Edgar está falando. Está dizendo que o Calaça é um 71. Falei, é um 71, sim. Aí a Ju, mas eu vi a carteira dele. Vai, então, lá na Praça Spencer, você compra a carteira que você quiser. E o velho não aceitou, aparentemente, o que eu falei. Aí eu fui para casa, eu trabalhava no fórum, eu tinha saído do fórum recentemente, e fui nos distribuidores e fiz um levantamento no nome do cara. E descobri uma lista de processos. Aí eu peguei a relação dos processos criminais, fui nas varas, ainda conhecia todo mundo. Falando, deixa eu ver esse processo. Aí tirei cópia, fui para casa, eu fiz um dossiê para o seu Manel, desse tamanho. E entreguei ao Bebeto, que o Bebeto ia para... Bebeto era outro capoeirista, do tempo do velho. Mas aqui no Rio, não conheceu o velho na Bahia, conheceu o velho em Jacarepaguá. Quando eu sabia que era dia do Bebeto tirar plantão, fui na casa dele, entrego, o velho, claro, e tal. E ele levou, que ele era muito meu amigo. 2 horas da manhã, o velho mandou me buscar em casa. Aí, quando eu cheguei lá, ele me levou para dentro da casa dele, lá na sala, fizemos um lanche, ele falou... Aí eu vi o dossiê que eu mandei embrulhado para ele, estava aberto, em cima da mesa. Aí o velho virou para mim e falou assim, legal, é o seguinte, ele é meu sócio no Jockey. Eu falei, mas como o senhor deixou, meu velho? Ele é meu sócio no Jockey. E eu quero que você resolva isso. Aí eu fui lá no Jockey para tirar ele. E tirei. E lá na cocheira do velho, era um antro de bandido, dopando cavalo, roubando. Eles compravam remédio no veterinário do Jockey, botava na conta do velho e vendia para outras cocheiras. Estava uma roubalheira danada. E eu mandei todo mundo embora. Inclusive, estava esse Jorge Elias lá, que era amigo do treinador do velho, que chamava-se Padre. Estava lá para tudo dopar cavalo. Aí eu botei isso para fora. Mas você quer? Eu falei, eu sou filho do seu Manel, e agora eu não quero vocês aqui. Quem vai mandar aqui agora sou eu. Botei isso para fora e entreguei ao Marquinho. Pareceu, lembra do bagulhinho? Marquinho. Falei, toma conta disso aí. Aí, quando eu cheguei lá, no Retiro, estavam os dois lá, fazendo queixa de mim. Aí eu entrei,
o velho me chamou. Ô, Edgar, eles estão aqui me explicando, vamos dar uma chance a eles, que eles agora vão melhorar o rendimento, não sei o que, tá? Eu nessa época, eu fazia uma sombra de capoeira, mas eu era muito bom de briga. Briga de rua, eu era danado, era muito danado. Mas aí eu misturava disposição, capoeira, misturava tudo que eu sabia. Então eu era muito brigão e brigava bem. E eu já conhecia o estilo do velho. Aí, quando o velho falou, vamos dar uma chance a esses caras e tal, aí ele virou e falou, meu velho, o que o senhor falar aqui é lei. Vai ser feito como o senhor falar. Mas depois do Rio, eu vou pegar esses caras, vou pegar os dois depois do Rio. Aí eles vão conversar comigo. Aí o velho já sabia, o velho levantou da cadeira e fez assim, então vocês resolvem aí, eu não posso fazer nada. E foi embora. E eu falei para os caras, se aparecer lá, vou botar vocês para fora na porrada. Vocês vão roubar a mãe de vocês. E esculachei os dois. Esse Jorge Elias viu o movimento, que foi num domingo, ele aí resolveu escrever o livro. E ele não conversou com ninguém. Você vê o livrinho? O livrinho deve ter o quê? Umas 60 páginas, se tanto. Não é isso? É, mais ou menos isso, é. Eu estou escrevendo um livro da vida do velho, já estou com 400 páginas escritas. Horas de conversa com os amigos do seu Manel daquele tempo. Para ter uma ideia, o que morreu mais cedo morreu com 101 anos. Que o velho mandava. Eu digo, vai ver fulano, vou. Vai lá ver Beltrano. E eu chegava lá e ficava de papo. E eles me contaram tudo. Maravilha, hein? Entendeu? Quer dizer, então, é um livro que esse cara, qualquer pessoa, naquela época, para escrever um livro de velho, a primeira pessoa tinha que sentar com o seu Chico. Uhum. O seu Chico conheceu o seu Manel. O seu Chico, inclusive, era mais velho que o seu Manuel. Eles se conheceram em Ilhéus e vieram para o Rio junto. E eu conheci a história deles todos. Parte que o velho me contava e muito que o seu Chico me contava. Aí depois eu fui conhecendo os amigos dele, do tempo que ele era católico, que ele era espírita, depois passou a espírita, do tempo que ele jogava bola. O seu Manel teve para jogar no Vasco, ele não quis. Jogava muita bola. Ele era conhecido no meio dos boleiros de Manuel Mairink. Ele jogava, ele era center-off do time da família Mairink Veiga. Olha só, hein? Quer dizer, então, eu estou com 400 páginas, ainda não terminei, o cara escreve a história do velho. Ô, Edgar, e você pretende lançar esse livro aí? Não para essa geração. Não para essa geração. O meu filho vai editar. Entendi. Porque essa geração, nós estamos ainda no beabá. Aham. E o beabá da cultura racional. O beabá faz a gente falar muita bobagem. É só lembrar quando nós começamos na escola, aprender beabá, a gente falava um monte de bobagem. A gente fala agora. E tem muita gente que quer ser mais inteligente, mais culto, mais conhecedor do que os outros. Ninguém conhece mais do que ninguém. Uhum. A cultura racional ela é eclética, ela abrange tudo. Eu posso conhecer um pouco numa trilha, você conhece melhor na outra. O Aristeu conhece melhor no meio. Viu, Edgar? Então, eu não posso dizer que você e ele estão errados, pelo que eu sei, nem vocês dizendo que eu sei, porque a gente só vai conhecer mesmo quando todos estiverem imunizados, lá na frente. Quando eu fui convidado pelo Marcelo para fazer a entrevista, eu fiquei bastante preocupado, né? Assim, porque a gente está diante de estudantes mais antigos, estudantes que já estudaram bastante, que vivenciaram vários momentos da cultura racional, e essa minha forma de compreender a cultura racional foge um pouquinho, talvez, não sei se a grande maioria, né? Porque eu sou um estudante comum, né? Enfim. Então, eu fiquei preocupado justamente dessas respostas exatas, né, que a gente muitas vezes não tem, né? Como foi Ninguém tem.
Ninguém tem Foi ainda a resposta. a pergunta ali sobre a glândula pineal, né? Eu não me atrevia realmente. Eu podia ter falado tudo que eu li, eu já li muita coisa a respeito, né? Mas eu acho que a gente está como eu falei, 44 anos de Não, estudando. mas tem o seguinte, olha só. Lá no Estudar é mundo, 3 anos, 4 anos aí. no mundo racional, não existe bom nem mal. Lá não existe isso. O que existe lá é justiça. Bom e mal é aqui para a matéria, é o eletromagnético. O elétrico é bom, o magnético é ruim. Mas lá em cima, não. Lá é justiça. Você mereceu o prêmio, você vai receber o prêmio. Se você não merecer nada, você vai receber nada. Ah, Lá em cima é justiça. Então, o que acontece? Tem muita gente que quer dar aula de cultura racional. E não pode. Somos todos iniciantes ainda. Esse negócio de dizer, eu leio tantos livros por dia, isso é mentira. E eu não sou contra nenhum leitor. Eu não sou contra. Não sou contra quem frequenta o guru, quem frequenta retiro, salia, não sou contra. Eu sou contra e ataco, quem quiser pode pegar meus vídeos. Eu ataco o que eles estão fazendo em cima da obra. Falsificando obra, vendendo livro clandestino, o livro está todo alterado, isso aí eu sou contra. Porque ele está mexendo no livro. Mas com relação aos caras que seguem ele, eu digo, vocês são burros. Está no próprio livro. Ele tirou essa lição que vocês leram ainda agora, sobre a atenção, que diz que não é espiritismo, não é religião, não é seita, doutrina, não tem sinagoga. Ele arrancou essa lição do livro. É a primeira. É a lição atenção. Ele tirou. Tirou por quê? Porque quem lê aquilo não vai frequentar lugar nenhum, vai ler em casa. Então, não interessa a ele. Então, eu critico ele, como critico um cara em São Paulo que fez pirâmide financeira e roubou um monte de eleitores, e tem leitor hoje passando necessidade. E posa no retiro de mestre do Diabo 4. Então, é essa turma que explora o livro, que explora o leitor, que fazem mal, que prejudica as pessoas, eu sou contra. Aí eu ataco, eu chamo ele de charlatão, ladrão, safado. Agora, o leitor não, coitado, ele está sendo induzido. E ele lendo, eu espero que um dia ele desperte, como já vários despertaram. Entendeu? Então, essa questão, eu gosto dessa live por causa do debate, que cada um traz um pouco do que aprendeu. Eu vou só juntando. Porque eu não tenho capacidade nem condições de dizer que ninguém está errado, como também não posso dizer que ninguém está certo. Eu absorvo tudo que falam e depois eu vou tirando as minhas conclusões. Porque a cultura racional, ela abrange tudo, abrange todos. Ela é muito geral, ela abrange. E essa questão da glândula pineal é uma questão muito delicada. Muito delicada. E eles gostam de repetir o que o velho fala. Como é que o velho falava? Glândula pineal é um habitante do mundo racional materializado em máquina do raciocínio. Pô, tu vai entender isso? Até hoje eu tenho essa frase, fico examinando e ainda não consegui decifrar. Porque o livro ele é muito cheio de parábolas, muito cheio de metáforas, e ele não é linear. Ele começa um assunto, daqui a pouco ele está falando em outro, daqui a pouco está falando um terceiro assunto, daqui a pouco volta para o primeiro, daqui a pouco vai para o quarto assunto. Então, e o racional mesmo diz. O redígio, o racional não é igual ao nosso. Ele entremeia com outros assuntos. Então, você tem que dar atenção para pegar e poder ir fazer. Você só vai conseguir fazer uma conclusão geral quando você lê toda a obra, que são em 21 volumes.
É verdade. Todas as horas. Aí sim, aí você vai começar a entender, porque tem questões que você adquire no volume 2 que você encontra a resposta no volume 18. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo Sim. acontece muito. Eu Aham. tô e pior, coisas que você lê, 5 minutos depois você vai ler de novo, não acha. Não acho. Já aconteceu isso contigo? Várias vezes, Comigo várias vezes. acontece toda hora. Então, é um livro que, entre leitores, ele não cabe discussão. Não cabe. Concordo. Agora, com os safados, cabe discussão. E eu ataco os safados. Entendeu? Ô, Edgar, realmente, às vezes você está estudando ali, você virou a página, você já esqueceu É verdade. que eu estava lendo lá e eu tento rememorar o que ele disse, aí eu tenho que voltar lá. Ah, tá, E não acha. não acha. E a informação, às vezes, também vai embora, né? É. Porque... Mas aí, lá na frente, você acaba encontrando de novo outro. Exatamente. Né? Quer dizer, um livro totalmente diferente. Eu costumo dizer até que ele é mágico. Ele é vivo, Esse né? livro é mágico. Aí eu até pergunto, será que esse pessoal, vendo essa magia do livro, fica seguindo esses charlatões? Pagando trabalho, bicho. Entendeu? É tão bom, né, Edgar? É tão bom você apropriar-se desse conhecimento que está em suas mãos, né? E você ter toda a tua individualidade, né, a tua crítica, a tua autocrítica sobre o que você aprende para si mesmo, né? Não é para o outro, não é para ninguém, né? Então, eu acho que não cabe outro alguém dentro de si mesmo, né? Então, quando eu estou estudando ali, não há comparativo da minha vivência, da minha experiência de aprendizagem na cultura racional. A gente até compartilha, como nós estamos compartilhando aqui, né? Mas esse cotidiano, essa ansiedade, esse desejo de evolução daquilo que ele está nos dizendo, né? Aquilo que ele está nos informando que irá acontecer, né? Do processo imunizatório, desenvolvimento do raciocínio, e aí você fica fazendo essa comparação diariamente. Caramba, será que eu já desenvolvi? Eu acho que eu não desenvolvi coisa nenhuma, cara. Não, e tem um negócio também que eu fico, às vezes, eu fico prestando atenção. Mas isso é uma questão natural do ser humano. O ser humano é assim. Ele tem a mania de querer ir mais além daquilo que ele não está conhecendo. Então, o que acontece? Muitas vezes, o racional fala uma coisa, ele aumenta mais um ponto. Eu acho isso duplamente negativo. A primeira é querer se igualar ao tempo do seu Manel. O seu Manel está milhões de anos na nossa frente. O seu Manuel, eu conheço 2 vidas anteriores dele. A primeira que eu conheci, já teve outra, mas só conheci essas 2. A primeira que ele era um vizir da primeira dinastia egípcia, quase 3.000 ou 4.000 anos antes de Cristo. E a segunda dele está nas obras-primas. Ele era São Francisco de Assis. Eu cheguei a pensar dele ser Jesus e tal, mas não, ele era São Francisco de Assis, que nas obras-primas diz: Jesus virá, mas Francisco de Assis já está. Então só podia ser ele. Um ainda vai vir, então não era ele. E o outro já está, então é ele. Entendeu? Quer dizer, então, e o velho administrava isso com uma coisa mas muito importantíssima, inteligentíssima. Ele administrava de uma forma que muita gente que ia para lá para roubar ele achava que ele era um velho otário e nós éramos uns fanáticos. Teve um cara uma vez, lá na varanda. Eu não sei porque caralho d'água o velho me chamou. Aí eu fui lá, me chamou para me apresentar Emilinha Borba, aquela cantora Emilinha Borba. Sei. Ela estava lá, uma comitiva e tal, e tinha um cara que volta e meia lá e eu não gostava muito dele. Achava ele muito falastrão, bobalhão.
Aí o velho me apresentou, aí eu conversei um pouquinho com ela, falei que lá em casa o pau comia por causa dela e Marlene, as minhas irmãs se degladiavam, eram fãzão, ela ria e tal. Aí na hora que eu quis descer, eu falei, meu velho, eu vou lá embaixo bater um papo com a rapaziada e tal, qualquer coisa, se eu precisar, me chama. Eu vi que ele cochichou com a Emilinha Borba, alguma coisa. E eu peguei a última palavra dele, ele dizendo para você quer ver? Aí, quando eu fui me despedir da Emilinha Borba, ele virou para mim e disse assim, Edgar, me diz uma coisa. Eu falei, o quê? A sua mãe está morrendo afogada de um lado. No outro lado está o seu Manel morrendo afogado. Falando alto, na varanda, ali sentado, o velho olhando. Quem você salvaria? Eu virei e falei assim, eu não tenho papo na língua, se tiver que falar, eu falo mesmo. Falei, não, eu gritava Shazam, virava o Capitão Marvel, ia de um lado, pegava a minha mãe, ia do outro, pegava o velho. Saía voando e deixava a sua mãe para puta que pariu. O velho, aí, legal, que é isso? Eu, pá, me mandava logo. Tinha essa turma assim, eu tratava eles assim. Entendeu? Então eu falava, mas eu não ligava. Quem me importava gostava muito de mim, que era o velho. Então eu não ligava pro resto. Então tinha Oi, esses Guilherme, caras, você essa turma conheceu, lá. você conheceu o Messi, você tinha quantos anos? Eu, 16, E desculpa lhe perguntar, você está atualmente com quantos anos? 80. 80. É, já faz bastante, Há 64 anos que eu leio o livro. já E faz eu, bastante quando conheci o tempo. velho, eu conheci ele em 1960 ou 58, por aí. 58, 60, para ser exato. E não tinha ainda saído o primeiro volume. Ele me deu o orelhão. Me deu o orelhão. Olha que maravilha. Aí eu fiquei na casa dele uns 15 dias dormindo lá com Atílio, filho dele que morreu, que era um pouco mais novo que eu. Aí, 15 dias depois, ele virou para mim e disse assim: você agora vai andar para que arrasto. Eu falei, é, mas não vá para sua casa. Vai para onde você quiser. Quando você sentir saudade, você volta. Mas antes de ir para sua casa, você venha na minha casa. Ele morava e estava terminando de construir aquele casarão de Belfort Roxo. Ele morava em frente, numa vila. Aí eu saí, aí eu virei hippie, fiquei 4 anos andando pelo mundo. Aí quando eu voltei, ele já estava morando lá em cima. Interessante que eu cheguei de noite, devia ser às 9 horas da noite, cheguei no portão, a rua a hora era escura, ainda não era rua nem calçada. E tinha um monte de gente lá dentro, conversando, tudo aceso. Eu fiquei lá no portão. No portão estava escuro. Eu com a barba grande, o cabelo grande, que cresceu nesses 4 anos. Fiquei olhando lá para dentro, aí ele levantou e gritou. Sentiu saudade, né? Entra. Eu falei, pô, quem é esse cara? Eu falei, quem é esse homem? Porque quando eu conheci ele, ele começou a falar algumas coisas. Eu falei, pô, esse coroa parece maluco. Mas tudo que ele falava eu fazia. Eu estava com uma arma na cintura, ele pediu, eu dei. Aí eu falei, pô, ele sabe tudo. Aí, a partir desse dia, eu nunca mais saí de perto dele. Ele me botou para estudar. Apanhei dele, levei bolo na mão, castigo. Fiquei 2 anos em casa. Só podia sair para trabalhar e ir na casa dele. Olha só, hein? Fiquei 8 meses sem poder botar um pé, pegar um volante para dirigir. Isso em Belfort Roxo. Belfort Roxo. É. E Me aí, botou, quando me ele foi botou, para o retiro lá, quando ele foi para o retiro, aí tu foi também? Logo foi. lá. Eu conheci o Retiro. O Retiro foi o seguinte: ele tinha uma picapezinha, uma caminhonetezinha antiga. O Lilito, filho mais velho dele, você conhece? Já ouvi falar, não conhecia O pessoalmente, não. Lilito trocou essa caminhonete por 8 lotes de terra num determinado loteamento, que era onde está o Retiro. Nesse loteamento, o velho começou a construir um sítiozinho. E eu ia lá muito com ele, porque eu copiei
do 8º volume, eu copiei 8 livros do gravador, eu copiava. Porque a dona Lucy que fazia, mas a dona Lucy precisou descansar um pouco, já era meia coroa, aí o velho pediu, eu ia para lá 6 horas da manhã, ficava trabalhando até 11 horas, depois eu ia para o fórum. E de vez em quando o velho, hoje tu não vai copiar nada não, vamos até lá, o sítio. Aí eu ia lá, então eu vi, eles falaram, onde é a portaria hoje, que a gente chamava de casarão, ali ia ser a casa dele. Olha só, hein? Aí ele pegou a casa que ele está, era a casa de caseiro. Ele construiu a dele em volta. Olha só, Ficou no alto. Aí lá em depois cima. começou a fazer aquelas construções. Aquele retiro ele tem um significado geológico extraordinário. Uhum. Se você parar no portão, você fica de frente aos 3 poderes, não fica? Fica. Se você analisar, tem uma seta que vem dos 3 poderes para a casa dele, para a direita, e dos 3 poderes para o pavilhão. E aqui embaixo se junta na piscina e faz aquele calçadão lá. Então, é uma seta. Aquilo tem orientação para quem vem de cima. Olha Você só, teve hein? uma pergunta aí sobre disco voador. Discos voadores são seres materiais que habitam outros lugares. Essa seta é uma seta de orientação. Aquele pavilhão, aquilo é uma nave espacial que vocês que vão ao retiro, quando der assim 15 minutos para meia-noite, por aí, senta no pavilhão e relaxa. Vocês vão ver que você vai sentir tremer como se fosse uma nave espacial levantando voo. Só que é uma rapidez tão extraordinária que a gente não vê. Mas Uhum. todo dia aquela nave sai, outra chega, pessoas que vão ser julgadas. Aquilo ali, aquele retiro tem coisa que... Eu já tive algumas, Edgar, eu tive algumas vivências ali. Teve um final de ano, passagem de ano lá, que eu estive no Rio, no Retiro, e realmente, sobre o Retiro, uma grande nave, né, ela se visualizou assim, muito grande, e de dentro dela saiu várias outras naves, né, em várias direções, sucessivamente, e tinha um bocado de gente ali, de estudante ali, que conseguiram presenciar esse momento ali no Retiro, né? Foi uma coisa bem interessante, assim, me chamou muita atenção, né? Tanto que eu estou relatando aqui para vocês, né? Ali, o que acontece é o seguinte, o que tem de importante no retiro, ninguém vê. Ah, Aqueles 3 poderes, aquilo ali é uma coisa extraordinária. E sabe onde é que o retiro vai ficar? Ali atrás tem um vulcão que ainda está ativo. Ele está adormecido, não está morto. Volta e meia, o chão treme lá. Seu Chico, então, falava para caramba. Deu uma tremedeira hoje aqui, o vulcão, pensei que o vulcão ia cuspir fogo. olha só, hein? Nos 3 poderes está a segurança da nova fase que entrou, porque muita gente fala que nós estamos na fase racional, não é isso? Não é assim. Nós estamos na fase de aparelho racional. E ali nos 3 poderes está a segurança dessa fase.